dia 21 de agosto do ano de 2021, 20ª semana do Tempo Comum, sábado. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Este Evangelho que a Santa Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos no dia de hoje o evangelista Mateus, no seu capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, filhas, estamos na liturgia de hoje, diante de uma crítica à religião falseada pela ausência de ética verdadeira. O culto fantasiado em ritos que não expressam a experiência de Deus e a sua soberana vontade. Somente a vivência da aliança garante unir comportamento e culto, vida e religião, moral e mística. Esta fidelidade à aliança é a pregação profética dirigida aos sacerdotes e a crítica de Jesus aos escribas e fariseus. Jesus denuncia a hipocrisia dos que se consideram mestres em Israel, porque, conhecendo a crítica dos profetas, apresentam-se como justos, isto é, observantes, unindo a vida ao culto, mas na realidade atraem com sua observância a atenção dos homens para si mesmos e não para Deus, ao buscarem a admiração e o reconhecimento como pessoas dignas de honra. A hipocrisia, portanto, diz respeito ainda que de forma sutil também à incoerência entre religião e ética, expressando a não autenticidade do culto ou de vida quando há observância. Jesus se mostrou intransigente contra a hipocrisia farisaica, até porque atinge a fé na sua pessoa e no seu ministério. Só foi intolerante em relação aos pecadores, contra os escribas e fariseus. Para convocá-los e denunciar-lhes a dureza de coração, afirma que os publicanos e as prostitutas os precediam no reino dos céus. Em contrapartida,
A hostilidade deles confirma que a hipocrisia é o maior obstáculo a impedir o caminho salvífico proposto por Jesus, que supõe o assentimento da fé. Jesus, que é a luz, se torna, paradoxalmente, a cegueira do fariseu ao desvendar-lhe a hipocrisia. Podemos, portanto, afirmar que se trata de um visar os próprios interesses e a não os de Deus, ainda que aparentemente, afirmando-os, impossibilitou espantosamente que homens religiosos e de estrita observância reconhecessem o Messias por eles esperado, e favoreceu que o impedissem a muitos de reconhecê-lo. Por ser o ideal cristão muito elevado, a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus, e temos de ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Os fiéis de Cristo, independentemente da busca sincera ou não de coerência, podem ser vistos ou podem ser como hipócritas, isto é, merecedores da repreensão de Jesus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem e não fazem. Entretanto, há que se distinguir. Uma coisa é não buscar a coerência de vida entre o que se crê e o que se celebra, fantasiando a religião, ritualizando os sacramentos, esvaziando a fé de seus compromissos. Outra coisa é admitir a condição do homem fraco, falível e pecador, que mesmo buscando avidamente a coerência, descobre-se sempre em defasagem entre a mensagem e suas exigências, e por isso vive a fé com humildade em estado permanente de conversão e de busca constante do verdadeiro rosto de Deus. Meus irmãos, peçamos a graça a Deus para que as nossas ações sejam reflexo de nossas orações, que a gente viva aquilo que a gente reza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.